Cigarette Insiders. Olá, eu sou o professor Li Chong, diretor do MEPT e também professor do MBIM-PT da Ziggurat. Neste capítulo do podcast, vamos falar com o Toshio Maluf, egresso do MBIM-PT, e o assunto é proteção. Olá, Toshio, como vai? Olá, professor, muito bom dia, tudo bom? Tudo em ordem. Que bom aqui podemos falar um pouco, né? Dividir um pouco aí do conhecimento profissional, mas também sobre o que o Master agrega, né, ao dia a dia e quais são, né, as suas perspectivas aqui dentro, né, desse podcast aqui. Como anteriormente eu falei, o nosso assunto é proteção, uma metodologia voltada a estruturas de concreto, onde nós temos dois enfoques. Nós temos a armadura passiva e temos a armadura ativa, no qual chamamos, né, de proteção. E uma das coisas que hoje no dia a dia se tem mais dificuldade é realmente a mão de obra, tá? E dentro desses assuntos, né, inicialmente, o que né, estrategicamente se faz sobre a questão, né, da armadura passiva e ativa. Então, a primeira pergunta é para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo: o que é a proteção e a diferença da armadura ativa e passiva no dia a dia? Então, os executores, né, o próprio cliente, como que isso é introduzido, né, essa solução técnica? Simplesmente é uma decisão do próprio calculista? Existe um arranjo junto com o arquiteto? O cliente, ele entende que essa tecnologia o favorece ou é uma moda? O que você pode falar aí para a gente, Toshio? Vamos lá. Como é que eu falo da proteção para pessoas? Vamos começar pela parte do arquiteto. Quando eu tenho que Beleza. apresentar alguma proposta para o arquiteto, quem acaba vendendo a proteção acaba sendo mais o arquiteto do que o engenheiro, né? Que é o arquiteto quem tem um contato mais próximo com o engenheiro. É sempre bom trabalhar com um arquiteto que entende dos sistemas, que está por dentro dos custos do mercado. Então, vamos lá, como é que eu trato o assunto? Quando eu estou conversando com alguém que não tem muito conhecimento, eu chego a comparar a proteção com um varal. Aí o pessoal fala, como assim um varal? Eu falo, olha, existe o varal onde ele é esticado e existe o varal que ele não é esticado. Quando a gente tem o varal que não é esticado, quando a gente coloca a carga, quando a gente coloca uma coberta, quando coloca um lençol, você vê o seu varal fazendo aquela barriga gigante. Agora, quando a gente tem um varal esticadinho, quando a gente coloca peso nele, ele permanece reto e esticado. É assim que eu apresento para o cliente como que funciona a proteção. É um fio esticado lá dentro da peça que deixa a peça no lugar, firme, resistente, aguentando tudo que for necessário. Ô, professor, o senhor pode repetir a pergunta devagarzinho para Não, responder por tópico? pode. Bom, como Estou muito você, grande, né? ficou difícil de eu responder Não, tudo. fica tranquilo, eu vou conduzir, né? Então, bacana, né? Essa é a explicação para o leigo, importante a participação dos outros profissionais, como o arquiteto, e na sequência, como que, né, após explicar o varal para o cliente, como que é essa questão, né, da armadura passiva e da armadura ativa dentro da obra, né, dentro dessa progressão. O que, por exemplo, veio a melhorar? Então, você deu o exemplo, mas, por exemplo, no Master, né, no Master BIM PT, o que isso, né, ajuda, né? O que o BIM veio ajudar nessa diferença de armadura ativa e passiva? Pode ser em termos de projeto ou em termos de execução. Vamos lá. Em termos de projeto, nós estamos falando de uma estrutura que ela fica mais leve. Quando a gente faz o dimensionamento, a gente tem a redução de seção transversal de concreto, a gente tem ou seja, se reduz o tamanho da peça, a gente reduz o volume de concreto, nós reduzimos a quantidade de forma, ou seja, de madeira, que ela é descartada, tá? E também a gente
gente consegue pegar grandes vãos, aumentar o vão, ponto. São os pontos positivos. Na obra, em questão de projeto, nós temos essas melhorias. Agora, na obra, como a gente reduz a quantidade de aço, como as vigas elas são dobradas na central de aço, depois a gente issa elas até a forma, né? Ou seja, a gente tem que transportar da central de aço até a forma, a gente está falando de uma viga que ela fica mais leve. Às vezes não precisa de transporte, no caso do mundo, pessoas mesmo dão conta de levar, quando comparado ao concreto convencional, né? O senhor citou o Master, né? O Master ele ensinou a gente como que a gente consegue fazer análise, a parte teórica, como que a gente faz a análise numérica no dimensionamento da peça, para poder fazer o hiperestático de proteção para fazer as compensações dos momentos fletores. Perfeito. Outra coisa que fica muitas vezes enganchado, né? Essa é a palavra mesmo, que surgem muitas dúvidas, né? Na parte do detalhamento, mas isso, né? Nós vamos falar mais a fundo no próximo capítulo, mas, Certo? por exemplo, o que, né, a gente consegue trazer de novidade tecnológica, né? Então, por exemplo, o que te trouxe, né? Qual o seu começo? Então, o seu histórico mesmo. Você já lidava com que tecnologia? Como que você foi agregando até chegar, né, nessa expertise que você tem hoje? Bom, como todo projetista, a gente começa pelo concreto armado, a gente vai se capacitando, foi estudando, foi a minha situação. Eu comecei no concreto armado, só que desde o início sempre eu trabalhei muito com situações não convencionais, onde a gente precisava de muito algebrismo. E como acabei sendo muito teórico na parte de algebrismo, fui estudando, me capacitando na parte de concreto protendido, aprendendo todo o algebrismo, compensações, hiperestáticos, né? Até começar a fazer as aplicações. A minha primeira aplicação foram em vigas pré-moldadas, porque as cargas elas são mais definidas, são mais controláveis, o controle de qualidade é melhor, então me senti mais seguro trabalhando com peças pré-moldadas de início, com pré-tração ou pós-tração não aderente, tá? Porque aqui na minha região a pós-tração aderente ela tem um custo mais elevado por conta do transporte da bomba, que tem que vir de Curitiba, né, que é o nosso ponto mais próximo, e da bomba não, perdoa, do macaco e do kit, né, bomba e macaco. E por conta disso eu fui me capacitando, comecei com as vigas pré-moldadas protendidas, em seções retangulares, seção T, até algumas trapezoidais, e depois de alguns anos estudando a proteção, né, fui me capacitando cada vez mais na pós-tração, que que eu julgo como o melhor sistema de proteção, Na né? característica da pré-fabricada, né? Na pós a gente vê bastante sobre pré-fabricado, só Sim. que proteção no pré-fabricado é a melhor coisa que tem, na minha opinião, né? Fica leve, fica fácil, menos concreto, o transporte é mais barato, mas assim, voltando ao histórico, depois de me capacitar na parte de proteção, me senti um pouco mais seguro, em trabalhar com algumas outras cargas, me capacitei na área de pontes e fui trabalhar com ponte protendida, com foco principal em pontes pré-moldadas, né? Quando eu estou falando disso, a gente deixa a parte da infra e da média estrutura pronta, né? Pronta, seria a fundação, os pilares e a viga travessa, e depois a gente entra com as vigas pré-moldadas, né? E hoje, né, 90% do que eu faço é proteção, e 99% dos serviços de proteção são em pós-tração em cordal engraxado, por conta da facilidade de montagem, né? Que foi uma coisa que eu esqueci de falar no começo. A pré-tração, quando a gente vai calcular, ela é tranquila, ela é relativamente mais fácil, só que a pré-tração, ela limita você a trabalhar com pré-fabricados, onde a empresa tem a pista. Agora, a pós-tração, a gente não precisa ter a pista, a gente pode fazer ela o pré-moldado, né? Moldado na fábrica, ou moldado em campo, ou até o moldado em loco, no caso dentro da forma, né? Coisa que uma pré-tração a gente não consegue fazer moldado em loco, já a pós-tração a gente consegue fazer a aplicação dela em diversas situações. Entendi. Você comentou que vocês têm que esperar o equipamento que vem de Curitiba, né? Isso. Você está onde, né? Isso representa aí quantos quilômetros? E por que em Curitiba, né? Por que essa escassez? Como que funciona isso? O senhor está falando da pós-tração aderente, né? Vamos lá. Isso. Por que de Curitiba? O transporte que nós Primeiro, onde é temos que você hoje, está, né? Onde é que vocês onde é que estão? eu estou? Isso. Eu sou de Cuiabá, capital do Mato Grosso.
Estou bem aqui no polo do agro. Aí o que se Beleza. passa? O kit bomba e macaco mais próximo para a pós-tração, nós estamos falando assim, a partir de 6 cordoalhos, 8 cordoalhos, né? Tá. É o Ceará, onde fica a central da Impacto, ou Curitiba, onde fica a central da Ivex. São os mais próximos que a gente consegue hoje em questão a custo, né? Tá. Tem algumas empresas de São Paulo, mas a gente depende da disponibilidade, porque algumas empresas possuem, tá, fazem serviços externos, só que não tem, às vezes, a disponibilidade do equipamento. É Eu não lembro análogo de cabeça. ao que a gente acaba tendo com grua, né? Quem acaba construindo Exatamente. precipícios altos, muitas vezes o planejamento da construção não tem nada a ver com a mão de obra, não tem nada a ver com as elaborações de projetos, licenciamentos, mas sim com a própria infraestrutura em si, porque a grua ela está numa outra cidade, está numa outra obra, né? E depois ela precisa ser locada porque é uma das coisas, né, que você já começou a explicar, né? Existe, né, um estudo se vale a pena a aquisição ou se vale a pena o aluguel. Provavelmente o aluguel vale mais a pena, mesmo, né, tendo esse aspecto aí que você estava explicando. Pode continuar. Então você falou, né, que estava lá em Cuiabá e já falou, né, sobre os dois lugares. Isso. Então, assim, aqui em Cuiabá a gente corre da pós-tração aderente justamente por isso. Então, até na hora de fazer pontes, a gente tenta fazer o máximo possível, né? Graças a Deus a norma atualizou ano passado, permitindo a gente usar pós-tração não aderente, né? Que é a cordoalha engraxada, para fazer Perfeito. ponte, porque até na hora de executar pontes a gente tinha problema, porque tinha que trazer a máquina, ou então quem ia executar tinha que fazer uma alteração de projeto para conseguir fazer em algum sistema de pré-tração, ou então eles executavam em pós-tração não aderente e não falava nada. Então até a gente tinha problema com isso até em obras executadas de infraestrutura, né? Bom, Perfeito. Oi? vamos lá. Opa, Pode falar, professor, tá. tem mais uma pergunta? Vamos Temos, lá. temos, temos sim, tá? Bom, só para a gente separar um pouquinho aqui, né? E como a gente usa alguns termos técnicos, importante, mesmo que seja para infra ou edificação, essa pequena diferença, né? Da armadura ativa e passiva, né? Então eu dei a minha conceituação, então você pode falar Uhum. sobre isso. E na sequência, né, nós já estabelecemos a pré e a pós-tração, né? Então, primeiro, aí eu pontuo a primeira e depois eu repito, né, a segunda pergunta. Já falamos, né, do leigo ali do varal, da armadura ativa e passiva. Quando se fala em proteção, é só o cabo, é só a cablagem? Tem mais alguma coisa? Não entendi a sua pergunta. O senhor conseguiria Quando descrever um pouco isso, mais? quando a gente trata, né, do concreto armado e do concreto protendido, né, vamos Uhum. adotar como solução o concreto protendido. É só a solução da cablagem, não tem outra armadura, é só o concreto e Ah, tá. o aço. Entendi. Hoje, a norma nos permite, na hora do dimensionamento, a gente trabalhar só com os cabos. Entretanto, eu adoto o critério de que, em situação onde eu não preciso de armadura passiva, eu adoto uma armadura mínima na minha viga. Por mais que na hora que a gente faz o cálculo, alegue, olha, essa viga nunca vai precisar de armadura passiva, né, que seria o aço normal, o aço frouxo, né, eu Sim. acabo colocando ele, não por redundância, às vezes por uma situação de montagem, às vezes, Ah, isso, é, isso é que é interessante. mas assim, normalmente, ó, se for viga pré-moldada, eu coloco mais por uma situação de montagem. O moldado em loco me perdoe até o que eu vou dizer, mas é uma segurança extra que eu tenho, pois o moldado em loco, controle de qualidade, ele é diferenciado, né? Diferenciado para baixo, né? Ah, Então, é o que eu adoto. Dá para usar só cabo, mas eu adoto a armadura passiva junto. faz o misto, né, Isso. tendo em vista a parte executiva, né, também. Isso, mas o senhor se importa se eu fizer um comentário aqui? Claro, deve. Vamos lá, então. Quando a gente está trabalhando com armadura passiva e cordoalha engraxada, é extremamente importante a gente trabalhar
com certa compatibilização, porque hoje, quando nós trabalhamos com proteção, o correto é você separar a armadura ativa da armadura passiva. São detalhamentos diferentes, né? O que acontece? Quando a gente trabalha com pré-tração, essa compatibilização é tranquila e fica a cargo do pré-fabricado. A cargo, assim, a gente detalha, coloca os pontos, né, faz a seção transversal de acordo com cada viga, e o pessoal do pré-fabricado consegue fazer essa compatibilização de acordo com o projeto, fica tranquilo. Quando a gente entra numa situação de moldado em loco, aí eu vou entrar no outro tema aqui, que a gente tem que trabalhar com os níveis de proteção, né? Quando a gente pega um moldado em loco, nós não conseguimos fazer o nível de proteção de um pré-fabricado. Então, a gente tem muita armadura passiva. E quando a gente pega a cordoalha engraxada, especificamente que eu quero falar dela, ela fica ancorada na cabeça da viga. Então, nós temos lá a armadura passiva fazendo os laços, né? Tanto da parte superior quanto da parte inferior. E junto disso tudo, a gente tem as ancoragens da armadura de proteção. Então, é uma coisa que tem que ser, eu pelo menos, coloco as ancoragens das armaduras ativas junto das armaduras passivas para uma questão de compatibilização. Já aconteceu situações minhas, onde não tinha como a gente instalar o cabo por conta de muito aço. A resposta é essa. Eu trabalhei num sistema onde eu precisava de armadura passiva e eu precisava de proteção, eu não conseguia fazer um quebra-cabeça, né, para encaixar tudo dentro da peça. Então, é extremamente, na minha opinião, extremamente importante, quando a gente trabalha também com armadura frouxa, né, fazer essa compatibilização das ancoragens com as armaduras existentes. Ótimo. E para a gente fechar essa primeira, né, nosso primeiro capítulo, tem uma ideia de valor desses equipamentos? Né? O quanto que isso custaria aí para um investidor, por exemplo, autônomo, né? E o que se pensar nisso para uma empresa? Bom, eu tenho alguns custos do último orçamento que eu fiz. A cordoalha engraxada, por exemplo, ela custa em torno de R$ 15 o quilo. Eu não lembro se é instalada ou se você comprava de fábrica. E o equipamento? O equipamento, a última vez que eu perguntei para quem executava, hoje está o valor de um carro zero, nós estamos falando assim de 70, 80 mil reais. Para cordoalha engraxada, tá? Vou deixar bem claro. Entendi. E aí o restante, o céu é o limite. Exatamente. Bacana, Toshio. Então, a gente encerra esse primeiro capítulo do podcast e nos aguardem para o nosso próximo assunto, ainda em proteção.